Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer essa viseira aqui com fio antiqui do Ateliê Fabi Furlan e nós vamos aprender a tecer e a endurecer a aba dela para que ela fique assim bem maleável, que possa ser moldada de acordo com o seu rosto, a sua cabeça. Tá bom? Vamos lá? Nós vamos precisar de um novelo de fio antiqui. Esse aqui é o verde pistache. Uma agulha de 3 milímetros, agulha de crochê de 3 milímetros. Uma tesoura. 3 marcadores de ponto. E uma agulha de tapeceiro. Nós vamos precisar também de um saquinho plástico resistente para forrar a superfície onde nós vamos colocar a aba para fazer a aplicação da termolina, tá? Vamos precisar de termolina leitosa, de um pincel e também de uma fita métrica para tirar a medida da circunferência da cabeça, para que a gente tenha a medida do tamanho da faixa que vamos amarrar na cabeça. Esse que eu vou utilizar é o Antiqui Soft de 4 cabos. Vamos começar. A gente vai iniciar com um anel mágico, 3 correntinhas aqui dentro do anel. 3 contando com essa primeira que a gente usou para fechar. Aqui dentro do anel nós vamos colocar mais 7 pontos altos, totalizando 8 com as correntinhas iniciais. 4, 5, 6, 7. Então aqui nós vamos ter, contando com essas 3 primeiras correntinhas, a gente tem que ter 8 pontos altos dentro do anel mágico. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí a gente fecha o anel e vai ficar assim uma meia lua. É o anel todo fechado, ficou uma meia lua. Agora nós vamos subir 2 correntinhas, virar o trabalho. E aqui nós vamos fazer 8 aumentos, totalizando 16 pontos. Começando aqui do primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos para cada ponto de base. Essas 2 correntinhas iniciais a gente não vai contar como ponto. Então aqui nós vamos fazer um aumento para cada ponto de base, totalizando 16 pontos altos. Vou terminar o meu e já volto com vocês. Voltei aqui para dizer que as 3 correntinhas que a gente colocou no anel, elas contam como primeiro ponto alto. Então, nelas também a gente precisa fazer 2 pontos altos, um aumento aqui. Então, a gente vai finalizar essa carreira com 16 pontos altos, sem contar as 2 correntinhas. Nós vamos fazer 2 correntinhas, virar o trabalho, e agora a gente precisa fazer
um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento pela carreira inteira. Então a gente começa aqui no primeiro com um ponto alto só, o segundo a gente faz um aumento, no terceiro um ponto alto, no quarto um aumento, e a gente precisa terminar essa carreira com um aumento. A gente vai começar a carreira com um ponto alto e o final dela vai terminar com um aumento. Volto no final com vocês. Cheguei aqui no meu último ponto, onde eu tenho o meu ponto alto aqui e as minhas duas correntinhas aqui. Essas duas correntinhas a gente não conta como ponto alto. E aqui o último ponto a gente vai fazer um aumento. Fazendo uma meia lua. Agora nós vamos seguir para a quarta carreira. E a quarta carreira vai ser de faz duas correntinhas, vira, né? No mesmo ponto onde saíram as correntinhas, nós vamos fazer um ponto alto. A quarta carreira vai ser uma sequência de 2 pontos altos, um para cada ponto de base e um aumento. 2 pontos altos e um aumento. Vai ser essa sequência. 1, 2, um aumento. Um, 2 e um aumento. E nós vamos assim até o final. E essa carreira vai terminar do mesmo jeito que a carreira anterior, começando com um ponto alto, terminando com um aumento. Chegar ao final, a gente volta. Terminei aqui minha quarta carreira. Já subi as minhas duas correntinhas e nós vamos agora para a quinta carreira, que vai ser feita da seguinte maneira: 3 pontos altos, ponto sobre ponto e um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Nós vamos seguir assim até o final da carreira, e essa carreira também vai começar e terminar como a anterior, com um ponto alto no começo e um aumento no final. 3 e um aumento. Então é isso, só seguir aqui 3 pontos altos e um aumento até o final da carreira. Terminei minha quinta carreira e agora a gente vai precisar fazer aumentos nas duas pontas de cada carreira. Então nós vamos começar e finalizar a carreira fazendo um aumento. Então aqui no primeiro ponto nós vamos já começar com o aumento. E essa carreira a gente precisa colocar, quantos a gente colocou aqui? 1, 2, 3. Então nessa carreira a gente precisa colocar 4 pontos altos, ponto sobre ponto, antes de cada aumento. 2, 3, 4, um aumento. Nós vamos seguir assim essa carreira até o final. Volto no final com vocês. No final dessa carreira, eu não vou ter os 4 pontos que eu preciso antes de fazer o meu aumento. Não tem problema. Nós vamos fazer os 3 pontos que restam aqui e o aumento no último ponto. O fundamental é que tem que ter
esse aumento aqui no final, para começar a fazer a curvatura aqui, ó. Tá? Então a gente precisa colocar 2 pontos no começo e 2 pontos no final. Vamos fazer 2 correntinhas, virar o trabalho. Vamos para a 7ª carreira. Começamos também a 7ª carreira com um aumento. E agora nós vamos fazer 5 pontos altos, ponto sobre ponto, e um aumento, e vai seguir assim pela carreira toda até o final. Chegando no final eu volto com vocês. Essa carreira 7 vai dar certinho aqui no final, os 5 pontos altos e o aumento no último ponto. Algumas carreiras vão bater certinho a quantidade de pontos, outras vão faltar ou sobrar. Tá? Vamos para a 8ª carreira. Mesma coisa, vira o trabalho, 2 pontos no começo, no primeiro ponto, um aumento já no começo da carreira, e agora nós vamos fazer 6 pontos altos antes do próximo aumento. 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Vamos seguir assim até o final da carreira. Volto no final. Aqui na 8ª carreira, vai faltar um ponto aqui ainda antes do último aumento. Então, a última sequência aqui de aumentos vai ser um aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui teria que ter outro aumento, mas a gente precisa dele aqui no final. Então, nós vamos fazer 7 pontos altos, pontos sobre pontos, só que nessa última sequência, antes do último aumento. E o último aumento aqui, 2 correntinhas, viramos o trabalho. Um aumento no primeiro ponto, já estamos na 9ª carreira. Um aumento no primeiro ponto, e agora nós vamos fazer 7 pontos altos e um aumento na carreira inteira. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento até o final da carreira. Se acontecer de faltar 1, 2, 3 pontos antes do último aumento aqui do final da carreira, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui na carreira de número 8. Tá? A gente completa os pontos sobre pontos que faltam antes do último aumento aqui, né, no final da carreira. Se faltar, eu volto aqui pra gente fazer junto. Aqui na 9ª carreira, eu fiz o aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, mas ainda me faltam 2 pontos antes do último aumento. Então, eu faço esses 2 pontos normalmente. E o último ponto, eu faço o aumento. Duas correntinhas para virar. Opa, soltou um fio aqui. 2 correntinhas para virar, vira o trabalho, vamos para a carreira de número 10. Mesma coisa, começo com um aumento e agora eu vou precisar fazer 8 pontos altos, ponto sobre ponto, antes de cada aumento.
E vamos seguir assim a carreira inteira. 8 pontos altos e um aumento. Até o final. Lá no final deve dar uma diferença de novo, né, de provavelmente mais um ponto. E a gente vai fazer a sequência como a gente fez aqui na na nona carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos e um aumento. Vamos seguir assim até o final dessa carreira. Cheguei aqui ao final da minha 10ª carreira e me sobram aqui 3 pontos altos antes do aumento. Vou fazer eles normalmente e o meu aumento aqui no final. Agora, a partir da carreira de número 11, a sequência de pontos vai mudar um pouquinho. Vamos fazer 2 correntinhas, vira o trabalho, um aumento em ponto alto, aqui logo no primeiro ponto. E agora nós vamos fazer 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos, um aumento. Nós vamos fazer uma sequência de 3 vezes, 9 pontos altos e um aumento. E aí nós vamos mudar. Vou fazer a minha sequência aqui de 9 pontos altos e um aumento e volto para a gente fazer a mudança. Terminei aqui a minha sequência de 9 pontos altos e um aumento, 3 sequências, né? E agora nós vamos fazer 2 sequências de 9 meio ponto alto e um aumento. Nós vamos fazer isso 2 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. Vocês se lembram que estava sobrando já alguns pontinhos aqui no final da carreira, né? A última carreira me sobrou 3 pontos. Isso significa que essa carreira vão sobrar 4 pontos. Então eu vou colocar esses 4 pontos já aqui na minha sequência de meio pontos altos. Então, ó, eu vou fazer 4 meio pontos altos antes de começar a minha sequência de pontos altos, igual eu fiz aqui no começo. Então, terminei a minha sequência aqui de meios pontos altos. O último aumento eu fiz aqui. Aqui eu faço 4 meio pontos altos e eu começo agora uma sequência de 9 pontos altos, um aumento, 9 pontos altos e um aumento. Então aqui eu já começo contando o primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento, e eu vou assim até o final dessa carreira. Vai terminar exatamente com 9 pontos altos e um aumento aqui no último ponto. Terminei a minha carreira de número 11 e para minha carreira de número 12 nós vamos começar com o aumento,
nós vamos fazer 10 pontos altos e um aumento. Nós vamos fazer uma sequência de duas vezes essa sequência, 10 pontos altos, um aumento, 10 pontos altos e um aumento. Aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vamos fazer um aumento aqui e repetir essa sequência de 10 pontos altos e um aumento, e eu volto com vocês porque vai ter outra mudança aqui de novo. Terminei aqui minhas duas sequências de 10 pontos altos e um aumento, 10 pontos altos e um aumento, e agora nós vamos fazer 10 meios pontos altos e um aumento, uma vez só. Quatro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora nós vamos fazer uma sequência de pontos baixos. Minto, aqui tem mais um aumento, né? Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um aumento. E agora vem a sequência de 10 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso duas vezes aqui. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um aumento. Vamos repetir essa sequência de 10 pontos baixos e um aumento. Nessa carreira aqui a gente teria 5 pontos sobrando lá no final. Então nós vamos jogar esses 5 pontos aqui para essa sequência de pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um aumento. E agora 5 pontos baixos, ponto sobre ponto. 4, 1, 2, 3, 4, 5. E agora a gente retorna para a sequência de meio pontos altos. 10 meio pontos altos e um aumento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um aumento e voltamos para a sequência de pontos altos, 10 pontos altos e um aumento, duas vezes agora, até o final em ponto alto, 10 pontos altos e um aumento. Volto no final com vocês. Terminei aqui a minha sequência de 10 pontos altos e um aumento, duas correntinhas, viro o trabalho, um aumento no primeiro ponto, e agora vai ser uma sequência de 11 pontos altos e um aumento duas vezes, tá? Nós vamos fazer aqui 11 pontos altos e um aumento. Nós vamos repetir duas vezes essa sequência. E aí a gente vai alterar de novo o ponto para o ponto meio ponto alto.
Vou fazer aqui minhas duas sequências de 11 pontos altos e um aumento e volto com vocês. Terminei aqui minhas duas sequências de 11 pontos altos e um aumento. E agora nós vamos fazer uma sequência de meio ponto alto, 11 meio ponto alto e um aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora nós vamos fazer, tem um aumento aqui, 11 e um aumento. E agora nós vamos fazer duas sequências de 11 pontos baixos e um aumento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um aumento. Um aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um aumento. E aqui nós vamos fazer mais 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6 e vamos voltar para a sequência de meio pontos altos. Então vão ser 11 meio pontos altos e um aumento, uma vez. E aí a gente volta para a sequência de pontos altos. Então aqui 11 meio pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e um aumento. E agora vamos para a sequência de pontos altos. 11 pontos altos, um aumento, duas vezes. Vamos assim até o final agora. Volto com vocês na próxima carreira. Terminei aqui a minha carreira de número 13, fiz duas correntinhas, terminei com um aumento, tá? Não esquece de terminar e começar as carreiras com aumento. Viro meu trabalho. E aqui nós vamos fazer diferente agora. Nós vamos fazer pontos altos duplos. Nós vamos começar com um aumento em ponto alto duplo. Ponto alto duplo é duas laçadas na agulha e vai tirando, ó, uma, duas, e nós vamos fazer 12 pontos altos duplos aqui. Duas laçadas, laça, tira duas, laça, tira duas, laça, tira duas. Então nós vamos fazer 12 pontos altos duplos. Uma vez só uma sequência de 12 pontos altos duplos e um aumento. Opa, aqui eu não fiz duplo não. Prestar bastante atenção. Essas mudanças de pontos a gente acaba se confundindo. Então, vamos lá. 12 pontos altos duplos, eu já estou no... Vamos contar aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e um aumento. Um aumento aqui. E agora nós vamos para uma sequência de pontos altos. Doze pontos altos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e um aumento. Agora nós vamos fazer uma sequência de 12 meio pontos altos e um aumento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e um aumento. E agora uma sequência de 12 pontos baixos e um aumento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e um aumento. Nós vamos fazer essa sequência de 12 pontos baixos e um aumento duas vezes. E quando acabar as duas sequências de pontos baixos, 12 pontos baixos e um aumento, a gente vai fazer mais 7 pontos baixos. E aí a gente recomeça a sequência de 12 meio pontos altos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos fazer agora uma sequência de 12 meio pontos altos e um aumento. Depois a sequência de 12 pontos altos e um aumento. Depois uma sequência de 12 pontos altos duplos e um aumento, como a gente fez aqui, ó, no começo. 12 meio pontos altos, um aumento, 12 pontos altos, um aumento, 12 pontos altos duplos e um aumento. Nós vamos terminar como nós começamos. Volto com vocês aqui no final para a gente fazer o acabamento, que é a última carreira da aba da viseira. Terminei a 14ª carreira e ela foi uma sequência de 12 pontos, um aumento, 12 pontos altos duplos, um aumento, 12 pontos altos normais, um aumento, 12 pontos altos, meio pontos altos e um aumento, 12 pontos baixos, um aumento, 12 pontos baixos, um aumento, 7 pontos baixos. E aí a gente volta para a sequência de 12 meio pontos altos, um aumento, 12 pontos altos, um aumento, 12 pontos altos duplos com um aumento no final.
Agora nós vamos subir apenas uma correntinha e vamos começar a fazer o acabamento aqui da aba. Nós vamos subir uma correntinha, não vamos virar o trabalho e aqui nós vamos começar a trabalhar nessa parte da curva aqui, ó, nessa partezinha aqui. Então aqui nós vamos começar a colocar pontos baixos e para essa primeira carreira, que é a carreira de pontos altos duplos, nós vamos colocar 3 pontos baixos aqui. E aí nós vamos seguir fazendo um ponto baixo, 2 pontos baixos para cada ponto alto aqui da carreira. Então a gente vai fazer um ponto no meio, um ponto baixo no meio do ponto, um ponto baixo na base do ponto, um ponto baixo no meio do ponto, um ponto baixo na base do ponto. E vamos seguir assim até chegar ao final. Quando chegar aqui nessa pontinha, eu volto com vocês para a gente fazer aqui a curva. Cheguei aqui na cabeça do meu primeiro ponto aqui da carreira e aqui eu vou fazer 3 pontos baixos para fazer essa curvinha aqui. E aí continuo ponto baixo sobre ponto para cada um dos pontos da carreira aqui da parte externa, da parte de fora da curva. Então nós vamos fazer um ponto para cada ponto de base aqui, um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui no final. E aqui no final nós vamos colocar 2 pontos baixos para inteirar 3 com esse primeiro aqui. Já volto. Cheguei aqui no meu último ponto da carreira aqui, e eu vou fazer 2 pontos baixos nesse último ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Vou fazer uma correntinha para arrematar. Posso já cortar o meu fio, puxo aqui e agora nós vamos começar a fazer a parte da faixa, essa parte aqui, que é a que vai prender a viseira na cabeça. Vamos começar? Para fazer a parte da faixa, nós vamos começar com 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, mais 2 correntinhas para virar, 1, 2. Aqui na terceira correntinha, 1, 2, 3, terceira correntinha a partir da agulha, nós vamos fazer meio ponto alto. E vamos fazer meio ponto alto nas próximas 2 correntinhas, totalizando 4 pontos altos. Esse primeiro é sempre difícil, porque o nozinho fica apertado. Vamos subir 2 correntinhas, virar o trabalho. No primeiro ponto nós vamos fazer meio ponto alto. E nós vamos fazer assim por uma sequência de 21 carreiras. Meio ponto alto sobre meio ponto alto. 21 carreiras de 4 meio pontos altos. Vou fazer minhas 21 e volto com vocês. Terminei aqui as minhas 21 carreiras de meio pontos altos, fiz 2 correntinhas, vou virar o trabalho e agora eu preciso acrescentar aumentos no começo e no final de cada carreira. Então aqui o primeiro ponto eu faço um aumento, o segundo, o terceiro
normais e no último eu faço um aumento. 2 correntinhas, viro o trabalho. No primeiro ponto eu faço um aumento. Segundo, terceiro, quarto e quinto eu faço normalmente. E o sexto eu vou fazer um aumento. Eu vou seguir fazendo isso até que a gente tenha 16 pontos aqui, meios pontos altos aqui na carreira. Então aqui essa carreira aqui já vai dar 10 pontos e eu vou seguir aumentando aqui nas beiradas, né, no primeiro e no último ponto, até que eu tenha 16 pontos. Vou continuar fazendo os meus aumentos aqui e volto com vocês. Terminei aqui as minhas carreiras de aumento e agora a gente precisa seguir fazendo carreiras de 16 pontos, meios pontos altos, pelo tamanho da circunferência. A gente vai precisar agora ter a medida da circunferência da nossa cabeça. No meu caso, deu 56 centímetros, cabeçuda ela, 56 centímetros, e nós vamos precisar dessa medida menos 4 centímetros. Então, a circunferência da minha cabeça é 56, menos 4, 52. Então, eu vou precisar seguir fazendo aqui carreiras de meio ponto alto sobre meio ponto alto, sem aumento, sem diminuição, até eu atingir 52 centímetros. Tá? 16 pontos, vão ser várias carreiras de 16 pontos, 16 meio pontos altos, até que eu atinja 52 centímetros de comprimento. Aqui, vamos fazer agora uma faixa de 52 centímetros com 16 pontos altos, sem aumento, meio pontos altos, sem aumento e sem diminuição. Vou terminar a minha e volto para a gente começar a diminuir. Fiz aqui os meus 52 centímetros de carreiras com 16 meio pontos altos. E agora nós vamos começar a diminuir para que a gente fique com as duas pontas iguais. Vamos fazer aqui duas diminuições. Nós vamos ter uma diminuição no começo da carreira e uma diminuição no final. Para diminuir, a gente vai pegar primeira a laçadinha de fora do primeiro ponto, laçadinha de dentro, desculpa, do primeiro ponto com a laçadinha de fora do segundo e vamos fazer um meio ponto alto. Vamos seguir até o final. Quando tiver faltando dois pontos para completar a carreira, a gente vai fazer mais uma diminuição. Faltando 3. Aqui, ó, agora chegamos no momento da segunda diminuição. A gente vai pegar a alcinha aqui da frente do primeiro ponto com a alcinha de trás do segundo ponto. As duas alças na agulha, esqueci de laçar aqui. Alcinha da frente, alcinha de trás. Fizemos mais uma diminuição. E nós vamos trabalhar assim, diminuindo, pegando sempre a alcinha da frente de um ponto, a alcinha de trás do outro ponto, até que a gente tenha aqui na carreira 4 meio pontos altos.
Vou continuar fazendo as minhas diminuições aqui e volto com vocês com a minha faixa pronta. Quando a gente chegar nos 4 meio pontos altos lá do outro lado, nós vamos seguir fazendo 21 carreiras de 4 meio pontos altos, igual a gente fez no início. Vou terminar e já volto. Cheguei aqui no momento onde eu já tenho 4 pontos, meio pontos altos aqui. E agora é só seguir fazendo a sequência de 21 carreiras, contando com essa primeira carreira aqui, que a gente já fez a primeira carreira, a última carreira de diminuição aqui. Então, 21 carreiras de meio pontos altos, de 4 meio pontos altos, e aí a gente finaliza essa parte da faixa. Quando eu terminar as 21 carreiras de meio pontos altos, eu preciso fazer um acabamento em ponto baixo em volta de toda a faixa. Esse acabamento vai ser essencial para que a gente faça a junção aqui da aba com a faixa. Aqui. Tá? Então a gente vai precisar dos pontos baixos aqui para conseguir fazer essa união mais perfeita. Então aqui para cada carreira de meio ponto alto a gente vai colocar 2 pontos baixos. Bom, vou fazer o meu acabamento e volto com vocês. É só colocar ponto baixo em volta de toda a faixa. Bom, você pode colocar 2 pontos aqui ou não na curva, tá bom? Não faz diferença. Vou fazer aqui a minha carreira de acabamento e volto com vocês para a gente prender a aba na faixa e fazer esse detalhe aqui do nozinho que deixa essa faixa parecendo um turbante, né? Depois a gente vai fazer o endurecimento da aba. Já volto. Terminei aqui o acabamento em volta de toda a faixa, e a diferença quando a gente coloca 2 pontos e 1 ponto, 2 pontos baixos e 1 ponto baixo na curvinha, é quando a gente coloca um só, ele fica mais arredondadinho. Quando a gente coloca 2, ele fica mais quadradinho. Então terminei aqui, vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro. Faz uma correntinha, pode cortar o fio e puxar aqui, depois só esconder. Agora a gente precisa encontrar o meio dessa faixa aqui. Então nós vamos colocar ponta com ponta e vamos encontrar o meio da faixa. Então o meio tá aqui, ó, nesse ponto aqui. Não falei quantas carreiras deu aqui a minha faixa, né? Mas eu já passei a medida em centímetros, então tá bom. E aqui nós vamos precisar dos marcadores de ponto. Então eu vou precisar, e aqui a gente tem uma frente e um verso, tá? A frente é onde a gente fez os pontos baixos e o verso é a parte de trás do ponto baixo. Então eu vou marcar aqui o meu ponto central, só de um dos lados, tá? Que é onde a gente vai prender a aba da viseira. E agora eu preciso fazer a conta de quantos pontos eu tenho aqui nessa curva, nessa parte da curva da viseira.
Aqui na curva interna da minha aba da viseira eu tenho 61 pontos. Então eu preciso contar aqui. Da metade para cá eu preciso de 30, sem contar esse ponto que eu tô com o marcador aqui. E daqui para cá mais 30. Então eu tenho que ter 30 pontos de cada lado, mais um aqui, que é o meu 61. Então eu vou marcar aqui, vou contar e vou marcar os meus 30 de cada lado e já volto. Pronto, contei 30 pontos a partir do ponto do meio marcado aqui com o marcador. Daqui para cá eu tenho 30 pontos e daqui para cá eu tenho 30 pontos. Eu coloquei o marcador no ponto 31 de cada lado. Aí aqui eu já posso tirar esse do meio, que era só para a gente ter a referência de onde seria o nosso meio. E nós vamos pegar a parte da aba da viseira e ver qual é a frente dela. A frente é onde os pontos baixos, onde a gente tem a frente dos pontos baixos. Tá? E vamos colocar aqui frente com frente. Deixa eu pegar o fio e aqui nós vamos prender da seguinte maneira. A alça de trás, a alça de trás dos pontos baixos da aba com a alça da frente dos pontos baixos da faixa. Vou pegar o fio aqui de novo. Vamos prender aqui com uma correntinha. E nós vamos pegar assim até o final. A alça de trás dos pontos baixos da aba com a alça da frente dos pontos baixos da faixa e vamos prendendo com pontos baixos. Alça de trás com a alça da frente, um ponto baixo para cada ponto aqui que a gente vai pegar uma alcinha de trás e uma alcinha da frente. Vamos assim até o final. Depois a gente volta para fazer os arremates e endurecer a aba. Então, para os arremates é só esconder os fios com esses fios todos com a agulha de tapeceiro. Terminei meu último ponto, já cortei o fio, já fiz um nozinho aqui e agora vou só esconder esses fios que ficaram por entre os pontos aqui. E aí a gente vem para fazer o detalhe aqui da faixa e endurecer a aba. Para fazer o detalhe da faixa da aba, nós vamos precisar de 2 metros do fio. Só colocar na agulha, dobrar ao meio e dar um nozinho nas duas pontas aqui. Depois a gente vai cortar esse excesso, tá? Então a gente tem aqui na agulha mais ou menos 1 metro de fio, porque a gente tinha 2 metros e dobrou ao meio, né? E agora a gente precisa achar aqui o centro da faixa. E aí é fácil, porque a gente tem aqui o miolinho do nosso início da aba. Então nós vamos pegar na carreira aqui, logo abaixo do miolinho, né, do anel mágico. Você pode pegar aqui ou no ponto acima aqui.
eu vou fazer pelo ponto de cima. Então nós vamos inserir a agulha de trás para frente, a agulha de trás para frente nesse ponto aqui, ó. Então a agulha vem aqui. E agora aqui nós vamos passar essa agulha de 2 em 2 pontos, 3 em 3 pontos, é só pra gente franzir aqui nessa carreira. Então aqui, ó, passando a agulha de 2 em 2, de 3 em 3. E aqui eu vou franzir essa parte da faixa. E agora é só colocar a agulha e dando voltas aqui na linha. Quantas voltas o seu fio, a quantidade de fio que você separou aí, der para fazer. Ajeitando o fio. Tanto para não pegar no lado errado. E aí é isso, só ir dando voltas aqui até ficar com a quantidade de voltas que você quer, ou até a sua linha que está na agulha aqui acabar. Depois é só vir aqui atrás e fazer um nozinho de arremate e esconder o resto do fio. Tá bom? Vou terminar o meu aqui e já volto. Já posicionei aqui a aba da minha viseira com o verso virado para cima, em cima do plástico aqui que nós vamos utilizar. E nós vamos começar a aplicar a termolina do centro para fora. Então a gente começa aqui das carreiras internas, dando batidinhas pro fio absorver bem esse produto. E nós vamos fazendo isso por todas as carreiras até chegar no final aqui. E nós vamos fazer isso dos dois lados, mas primeiro nós vamos passar aqui no verso, esperar secar. Eu geralmente espero mais ou menos umas 12 horas para ficar bem seco. E depois passo na parte da frente da aba. Eu dou duas demãos só, uma no verso e uma na frente. Eu acho que não é necessário mais do que isso para esse fio aqui, que ele fica bem firme com essas duas demãos, uma no verso e uma na frente. E muito importante, quando terminar de aplicar, lavar o pincel com água e sabão neutro imediatamente, senão ele vai ficar duro por conta da termolina. Então você vai perder um pincel se você não lavar ele imediatamente. Vou terminar de aplicar aqui e volto com vocês para dar as últimas dicas aqui para essa finalização. Terminei de passar aqui no verso da minha peça. E aí é o seguinte, quando chegar na metade do processo de secagem, como eu disse, eu espero por 12 horas. Mas se tiver um dia muito quente, se tiver no sol, se você deixar no sol, ele vai secar mais rápido. Então, assim, na metade do processo, vocês vão lá e desgrudam a aba do plástico aqui, porque se
se ela secar grudadinha no plástico, depois vai ser difícil de tirar, de remover, porque se você pode ver aqui, passa um pouquinho para o outro lado. Então o plástico pode ficar grudado aqui no outro lado da peça. E aqui vocês ajeitam, né, dá uma assentadinha nos pontos. Quando secar, não vai ficar esse branco, tá? Não vai ficar esbranquiçado assim, ele vai sumir isso. E é isso. Terminar de secar, vira, passa do outro lado, do mesmo jeitinho que a gente fez aqui. Na metade do tempo de secagem, dá uma levantadinha para desgrudar do plástico e ela vai estar pronta para usar. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer essa peça. Esse fio da Fabi é muito maravilhoso. Dá para fazer um monte de coisa com ele. E eu espero trazer mais coisas, mais peças lindas aqui para vocês com esse fio. Bom? Beijo. Tchau.